Olá, pessoas bonitas interessadas pela ciência, tudo bem? Eu trouxe hoje para vocês uma atualização no tema da metástase óssea e os radiofármacos, terapias existentes e tendências em pesquisa, baseado na minha monografia de conclusão de curso, acrescido, é claro, de algumas atualizações que aconteceram durante o período em que eu me formei até agora. Nessa aula, então, a gente vai ter uma visão geral e breve do mecanismo de formação das metástases, o seu diagnóstico e estadiamento, como isso é realizado, e uma visão resumida das principais modalidades terapêuticas disponíveis, com ênfase na terapia sistêmica com alfa e beta emissores. E ainda uma rápida introdução aos nanofármacos, que estão atualmente em pesquisa para o tratamento dessa doença e de muitas outras. Meu nome é Letícia Lopes Santos, eu sou biomédica e imaginologista. Se você se interessou, vem comigo, essa aula é para você. Foram previstos para o Brasil 625 mil novos casos de câncer para o triênio 2020 a 2022 a cada ano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência entre os cânceres, excetuando-se cânceres não melanoma, seriam os cânceres de mama, próstata, cólon e reto e pulmão. Além disso, os ossos são a terceira região mais comum de metástase, representando 80% das causas de metástases secundárias dos cânceres mais incidentes no país. O tumor primário libera citocinas e quimiocinas, que agem de modo a induzir modificações na matriz extracelular de órgãos distantes e também locais, e algumas dessas citocinas estimulam a formação de novos vasos, que vão receber, por sua vez, as células do tumor que conseguem se desprender da massa primária e invadir, então, a circulação sanguínea. Na circulação ocorre o fenômeno do embolismo, onde essas células cancerosas se recobrem com plaquetas e linfócitos a fim de sobreviverem na circulação, evitando a destruição pelo sistema imune. Assim ocorre o cúmulo dessas células nos capilares e os fenômenos de aderência e extravasamento, e em resposta a um microambiente já anteriormente estimulado pelas quimiocinas liberadas pelo tumor primário, há então a proliferação dessas células e a formação de nichos metastáticos em outros órgãos, como os ossos. Entre os tipos de metástase, a gente tem as metástases osteolíticas. Elas são as mais comuns e decorrentes do aumento da atividade dos osteoclastos, que são aquelas células que consomem o osso. Elas implicam um maior risco de fratura para o paciente, como a gente pode observar nessa imagem ao lado, em que a gente tem uma fratura iminente ali próximo da epífise do fêmur, né, que é a cabeça, vamos dizer assim, do osso, e ela é representada por uma diminuição da densidade óssea, ou seja, na imagem ela está menos opaca ou mais radiolucente. Além disso, a gente tem as metástases osteoblásticas, que são decorrentes do aumento da produção de tecido ósseo pelos osteoblastos, que são aquelas células que constroem o osso, e elas são representadas na imagem radiográfica por um aumento na densidade óssea, ou seja, a imagem fica mais opaca, mais esbranquiçada. E temos as metástases mistas, que englobam os dois outros tipos citados anteriormente. O diagnóstico e estadiamento passa por algumas etapas. A observação do histórico médico é a primeira delas, então o médico vai perceber se houve perda de peso repentino por aquele paciente, e se o mesmo era fumante ou é fumante, e se há ou não histórico de câncer anterior do paciente ou na família. Procede-se então ao exame físico, com o exame de linfonodos, tireoide, mamas, próstata, procurando por algum inchaço ou alguma coisa anormal. Então, passa-se à realização dos exames de imagem, que pode ser desde a radiografia simples, passando por tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, até os exames de medicina nuclear. Podem ser também realizados testes laboratoriais, como hemograma, eletrólitos, enzimas e marcadores tumorais, e a biópsia é necessária em cerca de 30% dos casos, onde se desconhece a origem do tumor primário, o que é muito importante para a indicação de um tratamento mais adequado ao paciente.
As complicações clínicas decorrentes da doença são chamadas eventos relacionados ao esqueleto. Entre eles, a gente pode citar o aumento das taxas de cálcio no sangue, que tem como sintomas a desidratação, sede intensa e o aumento da frequência urinária, a compressão da medula espinhal e nervos, que pode gerar dormência, por exemplo, nos membros inferiores, a aplasia da medula óssea, ou seja, o mau funcionamento da produção de células sanguíneas, e também as fraturas patológicas, que, como a gente viu anteriormente, ocorrem devido à baixa de cálcio nos ossos. Tudo isso culmina com uma dor intensa e a gente diz ser intratável para este paciente, já que os medicamentos ou os tratamentos podem amenizar, mas não acabar totalmente com essa dor, resultando então no aumento dos casos de depressão e ansiedade, isolamento social e também no aumento do número de internações desses pacientes. As terapias disponíveis são combinadas de modo a potencializar os efeitos benéficos para o paciente, minimizando os efeitos colaterais, já que todas elas possuem apenas efeito paliativo, ou seja, não são capazes de curar, mas promovem uma melhoria da qualidade de vida para esses pacientes. Entre essas terapias, a gente pode citar os bifosfonatos e denosumab, a cirurgia, a quimioterapia com todas as suas vertentes, a radiofrequência e crioablação e a radioterapia, que pode ser de feixe externo ou sistêmica com alfa e beta emissores. Também há a existência dos nanofármacos, que ainda estão em pesquisa. Todas essas vertentes serão explicadas brevemente a partir de agora nos próximos slides. As células tumorais liberam fatores que estimulam os osteoblastos a expressarem o ligante receptor ativador do fator nuclear kappa, que por sua vez se liga a esse receptor, propiciando a formação dos osteoclastos. Estes então se proliferam, estimulando a reabsorção óssea e produzindo prótons, que tornam o meio ácido. Este meio ácido estimula nociceptores ácidos sensíveis presentes nos ossos, que levam então um impulso doloroso através da raiz dorsal ganglionar, passando pela medula espinhal, até chegar ao cérebro a sensação de dor. Os bifosfonatos são agentes que inibem a reabsorção óssea e também, por sua vez, a dor, através da apoptose dos osteoclastos. Porém, eles podem apresentar graves efeitos colaterais para o paciente, como a osteonecrose de mandíbula, hipocalcemia e também toxicidade renal aguda. Outro agente é o denosumab, que é um anticorpo humano monoclonal que inibe o ligante receptor ativador do fator nuclear kappa, impedindo então a formação dos osteoclastos. Como ele é muito mais específico, ele tem efeitos colaterais menores, como o aumento da frequência urinária, prisão de ventre e urticária. A cirurgia possui indicações específicas, como a compressão da medula espinhal e nervos, atua melhorando as funções neurológicas e também no alívio da dor, principalmente na recuperação da função quando em casos de metástases osteolíticas, que causam as fraturas patológicas, como a gente pode ver nessa figura, havia em A uma fratura patológica que foi substituída por uma prótese que então confere mobilidade ao paciente. No entanto, ela possui restrições por ser uma técnica invasiva e de ação apenas localizada, o que limita, então, a utilização dessa técnica dependendo do grau de disseminação das metástases, já que a doença é de natureza difusa, como a gente pode observar no plano de fundo do slide nessas imagens de cintilografia óssea. Bom, quanto à quimioterapia, todas essas linhas quimioterápicas são de complexa administração, com agentes tumoricidas, ou seja, aqueles capazes de matar as células neoplásicas com efeitos colaterais extensos e indesejáveis. Além disso, os agentes não tumoricidas
são utilizados no início do tratamento. Podem ser a terapia hormonal, como no caso do câncer de próstata, que é a primeira linha de tratamento para metástase nesses casos, e os anti-inflamatórios não esteroidais, os anticonvulsivantes, com a indicação de tumores compressivos da medula espinhal e nervos, e os glicocorticoides e opioides à medida que a doença progride. Todos eles apresentando efeitos colaterais quando não observada a limitação de dose. Entre os principais efeitos colaterais dos quimioterápicos, a gente pode citar a dependência, a tolerância, constipação, depressão respiratória, náuseas e vômitos, e eles devem ser levados em consideração ao longo do tratamento, porque interferem diretamente não só na qualidade de vida do paciente, como até podem representar um perigo, já que a pessoa está em dor constante e pode ser até que ela abuse dessas medicações. Através da inserção de um eletrodo, a radiofrequência promove o aquecimento e a coagulação da área de necrose nos tecidos tumorais, enquanto a crioablação utiliza-se das baixas temperaturas para causar desidratação proteica celular e promover, assim, o controle tumoral. É sempre bom lembrar que, como a gente está falando de metástase óssea, no caso, esse eletrodo, que é inserido através de uma agulha de biópsia, por exemplo, ele vai ser inserido no osso do paciente, no interior do osso, para que a técnica, então, seja realizada. Ambas as técnicas atingem fibras nociceptivas, ou seja, aquelas fibras capazes de conduzirem a dor, então elas auxiliam no controle da dor do paciente. Ambas as técnicas são eficazes e são procedimentos guiados por tomografia computadorizada, entretanto, têm a desvantagem de ser invasivas e de ação apenas local. Radioterapia de feixe externo consiste na aplicação de uma dose de radiação aplicadas num tempo e área pré-determinados no paciente. As fontes podem ser de raio-x ou cobalto e ela reduz até 60% da dor deste paciente. Entretanto, é uma técnica de ação localizada. A eficácia de paliação total é baixa, sendo de 15 a 18% apenas, e não é uma técnica que permite aplicações repetidas, uma vez que a dose limítrofe para tecidos saudáveis seja atingida, o que limita a aplicação. Bom, então como a gente viu até agora, todas essas técnicas, elas são utilizadas, dependendo de caso a caso, para cada paciente individualmente. Porém, dependendo da extensão das metástases que esse paciente apresenta ou da remissão e retorno dessa doença, a terapia que é muitas vezes subutilizada, principalmente aqui no Brasil, é a radioterapia sistêmica com alfa e beta emissores, onde esses radiofármacos que são utilizados para tratamento são injetados no paciente e promovem, então, além da visualização das imagens da terapia, o tratamento com a morte tumoral, que é o que a gente deseja, e a analgesia para esses pacientes, porque a dor óssea é uma dor que, como a gente disse antes, ela é dita intratável. Então, seria uma terapia muito indicada para essa doença. Eu convido então vocês para assistirem a parte 2 dessa aula, onde a gente vai entender um pouco melhor a utilização da radioterapia sistêmica com alfa e beta emissores no tratamento da metástase óssea. Qualquer dúvida, vocês podem deixar os comentários aqui abaixo do vídeo e vamos então lá para a parte 2, onde as coisas vão ficar bem mais interessantes.